Todas. Primeiro eu quero agradecer a dona da casa e a toda a sua família por estarem nos recebendo, a companhia Luzinete e toda a sua família, o Jeová. Essa casa aqui é uma casa com muito amor. A gente sabe, casa 13, a gente sabe da importância de sermos recebidos bem aqui. Muito obrigado mais esse café. Eu quero agradecer a todos vocês, a todas, mas eu quero fazer um agradecimento especial ao Nelson. O Nelson, eu conversei com ele essa semana e nós sabemos das dificuldades que as direções zonais estão passando. E pedi a ele que pudesse trabalhar pela unidade do PT aqui em Ceilândia, como nós vamos trabalhar pela unidade do PT em todas as cidades. Mas eu vou agradecer a todos os que estão aqui também, eu não vou citar um a um, porque senão a gente, quando começa a citar e esquece alguém, a gente erra mais do que acerta. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Todos vocês já me conhecem e sabem da minha história, do meu compromisso com esse partido. Eu tenho muito orgulho de ser um dos fundadores do PT e de estar desde o início no processo da construção do nosso partido, nas lutas pela eleição do Lula. Vocês conhecem toda a minha história, eu não vou falar aqui. Mas o que eu considero mais importante é a gente entender o momento que nós vivemos no mundo e no Brasil e no Distrito Federal. No mundo, gente, eu tenho dito que o mundo está girando ao contrário. Isso que nós estamos vendo o presidente norte-americano fazer, de desmontar a lógica da economia mundial, os Estados Unidos trabalhou 100 anos para ter a política econômica no mundo que tem hoje. E ele está trabalhando para desfazer. Então, o mundo está girando ao contrário. Nós estamos vendo guerras, eu não vou citar nenhuma, mas são muitas guerras que não param. Então, o mundo hoje está, infelizmente, submetido a uma lógica da disputa fascista. É o fascismo contra a democracia. Então, nós precisamos ter cuidado, porque aqui no Brasil também existem fascistas. Nós passamos por 4 anos com um governo fascista. Se ele tivesse continuado, muitos de nós nem estaríamos aqui reunidos. Nós precisamos pensar que a continuidade do Lula na presidência significa a melhoria da vida do povo brasileiro, seja das pessoas mais pobres, das pessoas que precisam de oportunidade, mas também significa a consolidação da democracia aqui no Brasil. Então, nós não precisamos avançar muito nas conversas, que todos vocês sabem. Agora, o PT precisa estar fortalecido para ter a condição de trabalhar pela reeleição do Lula. Esses dias teve pesquisas que diziam a reprovação do Lula está aumentando. Não, ontem nós tivemos uma pesquisa que mostra que o Lula começou a recuperar. Isso tudo já estava esperado. Nós sabíamos que, pelas medidas que o Lula vinha tomando, ele ia ter uma baixa na popularidade, mas agora ele começa a recuperar e vai começar a voltar. Daqui um ano, o Érico, nós vamos ver que a situação do Lula e do PT vai estar muito melhor do que está hoje. E a situação do bolsonarismo vai estar muito pior. É provável que daqui um ano o Bolsonaro já esteja condenado, pode até estar na cadeia, mas no mínimo ele vai estar inelegível e de tornozeleira eletrônica. Por isso, nós sabemos que o Lula tem todas as condições de ser reeleito, mas não tem WO na política. Ninguém ganha por WO. Todo mundo aqui, quem não sabe o que é WO, no esporte, WO é quando o adversário não comparece.
e o competidor ganha por ausência de adversário. Não é o caso. Vai ter eleição muito difícil, por isso nós temos que estar preparados. Aqui no Distrito Federal, nós temos o pior e mais corrupto governo da história do Distrito Federal. O caos que a gente vê no transporte piora a cada dia. Vocês aqui, muitos usam transporte. Aqui praticamente todo mundo usa a saúde pública, sabe que a cada dia que passa piora. Nós estamos vendo na segurança pública um desastre, porque o crime organizado já chegou em Brasília. Nós já temos as gangues do Rio de Janeiro instaladas aqui. Mas o que é pior, nós temos um governador que coordena a corrupção. Vocês imaginem essa história do BRB, que o Ibanez está mandando o BRB comprar um banco, que tinha outro banco que ofereceu R$1, e ele quer dar 2 bilhões. Certamente, desses 2 bilhões, alguns bilhões vão voltar para o bolso dele, ou para o bolso de alguém dele. Então, nós precisamos criar uma condição para disputar bem o Distrito Federal. Mas aí começa o debate sobre o PT. O PT aqui já elegeu 2 governadores, já elegeu 2 senadores, já teve 3 deputados em 8 na Câmara dos Deputados, já teve 7 deputados distritais em 24. E hoje, nas 3 últimas eleições, o PT está em declínio. Está em declínio. O Agnello não conseguiu ir para o segundo turno em 2014. 2018 nós tivemos uma candidatura de um grande companheiro, mas que teve 4% de votos. Em 2022 nós tivemos uma candidatura que não foi do PT. Mas aí a gente observa o seguinte, eu vou dar um exemplo. A Rosilene, que era uma companheira que só era conhecida no Sindicato dos Professores, só era conhecida no meio dos professores. E mesmo assim tinha oposição nos professores ao nome dela. Mas ela teve quase 23% dos votos. Significa que esse era voto do PT. Esse é o piso do PT, Nelson. O PT começa qualquer eleição para governador ou para senador ou senadora com 22%, 23%, 25%. Então o PT não pode ficar numa situação recuada, parecendo que é um partido nanico, parecendo que é um partido pequeno. O PT não é um partido pequeno aqui no Distrito Federal, sem nenhuma arrogância com os outros partidos, que nós respeitamos todos os outros partidos, mas nós temos tamanho e temos nomes para disputar o governo do Distrito Federal. Mas não é disputar só por disputar, é disputar para ganhar, porque nós precisamos tirar o grupo do Ibanez. Porque vocês imaginam o que o Ibanez está fazendo? Ele foi tirando os adversários dele em 2022 para tentar disputar sozinho. Só disputou com o Leandro. Não teve outros disputando com ele. Agora, vocês sabem o que ele está fazendo? Ele quer colocar a Celina, quer indicar o vice da Celina, que não é político, para ele tentar ser eleito senador e daí a 4 anos ele voltar para o governo do Distrito Federal. Por que ele quer fazer isso? Pensando em dinheiro. O Ibanez não pensa na saúde pública, ele não está pensando em vocês, ele está pensando em dinheiro, em aumentar a conta bancária dele. Por isso, nós temos que preparar o PT para disputar o governo e para ganhar a eleição. Nós, da nossa chapa, estamos colocando Lula no Planalto, PT no Buriti, porque o PT tem condições de ganhar o Buriti. Mas é para o bem do PT, porque o PT tem força para isso. É para o bem de toda a militância do PT que lutou a vida inteira para isso. E é também para o bem do Lula. Porque vocês imaginam o seguinte, o Lula é presidente da República, mas tem aqui no Distrito Federal um governador
que é contra ele. Que é contra ele. Governador que não vai na solenidade, o governador que critica o presidente Lula, que faz tudo para derrubar o presidente Lula. Nós precisamos ter aqui um governador do PT. É possível. Não pisa. Ele, outro dia, o Ibanez declarou, como o Nelson está falando, que ele não pisa onde o Lula pisa. Imaginem vocês. Então ele tinha que ir embora do Distrito Federal. Então nós precisamos preparar o PT para ajudar o Lula, para ajudar o povo do Distrito Federal tendo uma candidatura a governador. Por isso que nós estamos falando Lula no Planalto, PT no Buriti. Mas para isso nós precisamos ter unidade do PT. Como eu disse, o PT está nas últimas 3 eleições em declínio. Mas eu diria que quem chega no fundo do poço só tem um jeito de sair. É subindo. É subindo. A única forma de sair do fundo do poço é você embicar para cima. Então vamos embicar o PT para cima. Nós precisamos ter unidade. Se a gente pudesse formar uma chapa única e ter uma única candidatura a presidente do PT, seria bom. Seria o ideal. Mas tem que ter um compromisso com o protagonismo do PT. Tem que ter um compromisso com a candidatura do PT. Eu vou defender quem defender o PT. Nós tiramos da nossa chapa, na semana passada, uma declaração, Nelson, que diz o seguinte: nós precisamos de um presidente do PT que defenda o PT. E aí eu vou chegar aqui na Ceilândia. O Jeová disse, nós temos, o companheiro Chico Gilante esteve aqui, eu falei com ele ali na saída, mas depois eu vou ligar para ele, e sei que tem aqui companheiros que são do gabinete dele, para agradecer a ele pela vinda aqui, foi um grande gesto. Nós temos que reconhecer a importância do Chico, a gente tem diferenças em algumas opiniões, mas ninguém pode desconhecer a importância do Chico. A história do Chico, o compromisso do Chico. Se ele for realmente candidato a presidente regional do PT, nós vamos dialogar com ele. Como vamos dialogar com outros candidatos? Nós não temos nenhum nome ainda. Mas aqui na Ceilândia, e eu chego aqui agora para dizer o seguinte: a Ceilândia, todas as cidades são importantes na disputa eleitoral. Mas Ceilândia tem um símbolo. Ceilândia eu não sei se ainda continua sendo o maior colégio eleitoral, mas sendo o maior colégio eleitoral, é a diversidade, a história de Ceilândia que julga e que joga importância na disputa. Eu estive aqui na última eleição e às vezes eu ficava com dó do Nelson. Eu era o coordenador da campanha do Lula e às vezes a gente ia para a rua, tinha 10 pessoas. Os deputados distritais, os candidatos a deputados federais, a própria candidatura a Senado, a candidatura a governador, que não era do PT, mas era nosso aliado, não tinha gente na rua. Era o Nelson, mais umas 10 pessoas, e a gente vinha com mais umas 3 ou 4 e não conseguia fazer aquilo que a gente fez. Se vocês se lembrarem das nossas campanhas para governador, seja do Cristóvão, seja minha, seja do Agnello, da Arlete, sempre teve muita energia. Isso faltou na última eleição. Mas nós precisamos dar um passo importante aqui na Ceilândia. É ter uma chapa única. Se o Nelson é candidato a presidente e o Nelson tem disposição de trabalhar, como eu sei que ele tem, então vamos apoiar o Nelson para presidente, mas vamos dialogar junto com ele como é que a gente bota os melhores nomes da nossa chapa. Como é que nós botamos os melhores nomes que a Veninha pode trazer, que o companheiro Érico pode trazer, que os companheiros independentes podem trazer? Não para fazer disputa nacional, mas para somar. Nós estamos numa hora que nós precisamos somar. Não adianta a gente achar que nós somos o mais bonito, não sou, mas que a gente é o melhor, também não sou, que a gente é o mais inteligente, também não sou, mas nós podemos somar as belezas, as inteligências e as vontades de vencer. Gente, o PT mudou este país. Quando a gente foi governador aqui no Distrito Federal,
Se eu fosse lembrar aqui cada uma das coisas que nós fizemos, desde o Saúde em Casa lá atrás, gestão democrática nas escolas, tinha diretor eleito nas escolas, Nelson. Nós, com o Agnello, nós renovamos a frota dos ônibus, construímos o BRT, nós construímos 26 mil moradias no último governo. Nós começamos a legalização do sol nascente. Ou seja, o mundo muda quando a gente governa. É bom ter deputado distrital, é bom ter deputado federal, é bom ter senador, mas a gente muda mesmo é quando a gente governa. Se o Lula não fosse o presidente da República, mas o PT tivesse 200 deputados, a gente não ia estar governando. Nós temos 70 deputados do PT, deputados e deputadas, mas é o Lula que está governando. Ele é que está mudando o país. Então nós precisamos ganhar o governo do Distrito Federal. Mas para isso a gente precisa ter aqui na Ceilândia um PT forte. A gente não pode ter aqui um PT de faz de conta. Eu não estou dizendo que hoje é assim, porque eu sei da responsabilidade, da importância do negócio. Mas nós precisamos conversar, ô Lula, Érico, Verinha, companheiros de todas, Jeová, que eu sei que tem uma liderança. Nós precisamos, ao invés de dizer o seguinte, nós vamos fazer uma chapa para disputar, vamos discutir qual é a melhor direção. Se o Nelson está disposto, ele que continue como presidente, mas vamos colocar os melhores nomes lá para ajudá-lo, para que ele não chegue numa reunião e tenha 2 ou 3 pessoas, que tenha 20 companheiros e companheiras para ajudá-lo. Vamos pensar numa direção para o regional também, onde nós possamos colocar os melhores quadros para fazer o PT voltar a vencer o Distrito Federal. Eu fiz questão de ser o primeiro a falar, depois do Jeová, porque eu tenho muito claro o seguinte, nós não estamos aqui numa reunião para fazer discurso para convencer os outros que nós somos os melhores. Nós não estamos aqui numa reunião para tomar um cafezinho e ir embora e depois não ter nada decidido. Nós temos é que fazer o contrário. Essa reunião daqui hoje tem que ser um passo importante para construir a unidade do PT em Ceilândia, para a unidade do PT em Ceilândia ajudar a construir uma unidade do PT regional e a unidade do PT ajudar o PT a ganhar o governo do Distrito Federal e a gente ajudar o Lula a governar o Brasil. É isso que eu acho que a gente tem que fazer aqui hoje. Muito obrigado.